Gostaria de estender o meu agradecimento, primeiramente, aos dois convidados dessa noite, a doutora Luciana Campos e o doutor Alexandre Cunha, nessa nossa webinar, nessa parceria entre o Laboratório SEIB e a Associação Paulista de Medicina, da seccional da região de Osasco. É um tema, indubitavelmente, de muita importância, de muita atualidade para todos que participam aí como equipe médica, né? Então, há todas as especialidades, acho que isso é muito importante, que a gente possa aprender, né? Empregar e disseminar, né, as informações para o bem da ciência. Eu queria também, em especial, agradecer a participação, na verdade, a cooperação e o apoio da minha ABM estadual, na figura do presidente, Dr. José Luiz Gomes do Amaral. Não é? E, então, com isso, eu convido, então, a doutora Luciana para que ela possa fazer a moderação aí, junto com o nosso querido doutor Alexandre Cunha. Obrigado a todos e espero que seja um evento muito rico e que possa propiciar muitas reflexões aí para a gente poder trabalhar no dia a dia. Muito obrigado, doutora Luciana. Está funcionando? Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do SEIB, né? O tema de hoje é bastante pertinente. Diagnóstico laboratorial das infecções respiratórias e o uso de biomarcadores, né? Acho que o tema é bastante pertinente, uma vez que é muito importante a gente saber com o que a gente está lidando, né? Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico etiológico das doenças respiratórias infecciosas, né? Uma para você propor o tratamento mais adequado, né? Lembrando que virose a gente não trata com antibiótico, né? E utilização de testes moleculares ou de antígenos para identificação dos agentes é de suma importância, né? Evita o uso de antimicrobianos de maneira desnecessária. Lembrando que a resistência antimicrobiana ela é um grande problema de saúde pública atualmente, né? Quem irá ministrar a aula vai ser o Dr. Alexandre Cunha, né? Lá ele é consultor do SEIB. Então, Alexandre, agora é com você. Boa aula. Obrigado, Luciana. Obrigado, Dr. Edson. Prazer estar aqui falando com vocês. Compartilhar minha tela, vocês me avisam se estão enxergando. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre diagnóstico laboratorial de infecções respiratórias, abordando um pouquinho biomarcadores para a gente conseguir diferenciar as infecções bacterianas das virais e testes específicos para diagnóstico etiológico, principalmente das infecções virais, que é um grande desafio diagnóstico. São meus conflitos de interesse, né? Eu dei palestra para a Biomire, que é um dos fabricantes de kits de diagnóstico. Trabalho no SEIB, com muito prazer, gosto muito de trabalhar na empresa e já fui do board de algumas empresas. Bom, a premissa que a gente vai usar para ter essa discussão, inclusive um dos grandes motivos da gente ter essa discussão hoje, é que a gente mata os pacientes prescrevendo antibióticos desnecessariamente. Muitas vezes a gente percebe, por insegurança, os colegas médicos acabam prescrevendo antibióticos para infecções virais. A gente vê isso muito comum na Covid agora, né? Desde coisas completamente absurdas, como dar azitromicina para todos os pacientes que têm Covid, mas os pacientes com Covid que estão apresentando febre, é muito comum um escalonamento. Começa com azitromicina, depois vai para zenate, para cefuroxima, e daqui a pouco quinolona. Vai trocando, enquanto a febre muitas vezes é viral, a progressão do quadro respiratório é viral, como se não houvesse um meio de fazer o diagnóstico diferencial.
A tomografia, a imagem ajuda pouco, né? As infecções virais bacterianas muitas vezes têm apresentação radiológica parecida, a apresentação clínica também é muito parecida, né? Paciente com febre e tosse. E a gente precisa de um diagnóstico laboratorial para separar. Então, o primeiro biomarcador que a gente vai falar, que tem sido muito útil, provavelmente o uso desse biomarcador depois da pandemia de Covid-19, aumentou 50, 100 vezes do que antes da pandemia, embora quem trabalhe com pacientes críticos de UTI já utilizava esse recurso há um tempo, mas agora tem sido mais utilizado para pacientes ambulatoriais também. A procalcitonina é um biomarcador ruim. Então, eu queria deixar claro que ela não é um bom biomarcador. Mas se a gente for pensar, hemograma também é um biomarcador ruim. Toda vez que a gente pede um hemograma e vem com 11 mil leucócitos, com 2% de bastão, a gente não sabe se isso é infecção bacteriana ou não, ou mesmo se é infecção ou não. Nem por isso a gente deixa de fazer o hemograma. Então, não existe um biomarcador perfeito, não existe um exame perfeito que baste você fazer e ele vai te dizer se está tratando uma bactéria ou um vírus. Mas ele é um exame que ajuda muito nessa interpretação. Às vezes, muito mais do que o hemograma. Então, aplicações possíveis da procalcitonina não é para definição etiológica, que é o que a gente mais vai falar hoje, das infecções de vias aéreas. O que mais está estudado para procalcitonina é para pneumonia, é o que tem mais trabalho na literatura, e também diferencia de uma infecção de um quadro não infeccioso, de um quadro de edema agudo de pulmão, outros quadros que podem dar dispneia e podem cursar também com alterações radiológicas. Também ajuda a avaliar a eficácia de antibiótico e ajuda a gente a suspender antibióticos em casos que tenha sido iniciado inadequadamente. Por que esse biomarcador ele é melhor do que a proteína C reativa, que seria um outro marcador que teria mais ou menos a mesma finalidade? A proteína C reativa é um marcador mais antigo, mais barato, mas que tem alguns problemas. Ela muitas vezes é afetada em fenômenos como insuficiência renal, hemodiálise, paciente toma transfusão, paciente de trauma, e a proteína C reativa é um marcador de inflamação, não é um marcador de infecção. Então, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, no uso de corticosteroides diminui a proteína C reativa, enquanto a procalcitonina não se altera com nenhuma dessas situações, não se eleva em infecções virais, doenças autoimunes, uma CIS de causa não infecciosa. Então, isso mostra uma superioridade para diferenciar a infecção bacteriana da infecção não bacteriana. Outra diferença que tem é que, enquanto a procalcitonina tem um valor prognóstico, isso significa que procalcitonina mais alta provavelmente é um quadro mais grave. Para a proteína C reativa, a gente não vê essa diferença. Aqui, você vê que gravidade aumenta e a proteína C reativa não aumenta. Você pode ter um amidalite com a proteína C reativa de 30 mg por decilitro e você pode ter um paciente em choque séptico com 10 mg por decilitro. Enquanto a procalcitonina é diferente. Procalcitoninas muito elevadas, tirando os interferentes, elas são correlacionadas a quadros mais graves de sepse e choque séptico. Enquanto procalcitoninas mais baixas, geralmente são infecções mais limitadas. Eu trouxe alguns estudos bem de vida real, né? Como nosso objetivo aqui é falar na prática, né? Não é aplicações teóricas. Esse é um estudo muito de vida real, que ele tentou ver, assim, quando a gente colhe uma hemocultura, qual é o grande problema? A gente suspeita que tem infecção, porque está colhendo hemocultura, só que o resultado da hemocultura vai ficar um parcial positivo dali a 24, 48 horas e um resultado final dali a 3 ou 4 dias, pela própria característica do exame microbiológico. E uma procalcitonina, esse estudo, ele pegou pacientes que tinham indicação de hemocultura, portanto, suspeita de infecção bacteriana, positivaram 331 desses casos, que é mais ou menos a positividade que a gente observa em hemoculturas, 10%, e viu qual era a procalcitonina no grupo que positivou e não positivou. A mediana era de 3,2 no grupo positivo e 0,4 no grupo que a hemocultura não positivou. Isso mostra para a gente que é um exame que fica pronto em poucos minutos, pode predizer com alguma certeza o que iria acontecer no resultado de cultura dali a 2 dias. Isso é muito importante para a tomada de decisão em relação à antibiótico terapia. Esse é um estudo bastante vida real também, que ele pegou 53 primary care physicians, que são médicos de família. Qualquer um de nós no consultório cuidando do nosso paciente na atenção primária. E 458 pacientes com infecção de vias respiratórias diversas. E aí o médico decidia se ele queria fazer antibiótico ou não. Como a gente, muito vida real. Só que um grupo, metade desses médicos, eles tinham acesso ao exame de procalcitonina para ajudar nessa decisão. O grupo que tinha acesso a esse exame prescreveu antibióticos em 72% das vezes a menos. Isso é chocante.
A primeira coisa que a gente deve pensar é falar, mas 72% a menos de antibiótico, algum desfecho ruim deve ter tido, né? Eles devem ter perdido gente aí que tinha infecção bacteriana e que não prescreveram. Quando foram ver o odds ratio para infecção recorrente depois de 28 dias, foi 1. Quer dizer, não fez a menor diferença se 72% iriam ter tomado antibiótico à toa, se não tivesse o recurso diagnóstico. A gente tem na literatura várias meta-análises, revisões sistemáticas para infecções respiratórias, mostrando que aqui não teve significância, né, mas aproximou a diminuição de estadia no hospital, mas diminuiu sempre a prescrição de antibiótico. E a diminuição de prescrição de antibiótico, ela é muito, muito variável. Alguns trabalhos mostram 2 dias, alguns trabalhos mostram 3 dias de diminuição, mas é muito consistente. Tanto em pacientes de pronto-socorro, quanto de consultório, quanto de UTI, a gente vê diminuição na prescrição. Isso sem mudança de mortalidade. A gente consegue dar menos antibiótico sem alterar o desfecho dos pacientes, que é o que a gente quer. Então, menos exposição a antibiótico, menos resistência bacteriana, menos efeitos adversos, menos custo, e isso sem nenhum dano para o paciente. Eu trouxe para vocês só para citar um estudo contra a procalcitonina, que foi publicado um pouquinho antes da pandemia, né? Que quando você vai ver esse estudo aqui, ele fala que não serve para nada fazer procalcitonina. Só que é bem importante ler o estudo, né? O grupo que tinha procalcitonina e o grupo de cuidados, um estudo gigante de 1.600 pessoas, e você vai ver qual foi a mediana de procalcitonina, era 0,05, o que é uma procalcitonina francamente negativa. Então, o espaço amostral que ele usou, os pacientes que foram utilizados para esse estudo, mais de 90% deles não tinham infecção, como visto pela procalcitonina. Óbvio que um estudo desse não vai ter não vai ter poder estatístico para mostrar se o exame é bom, porque os pacientes não tinham doença. É como você tentar mostrar se um quimioterápico funciona usando num grupo de 90 pacientes que não tem câncer. Então, esse estudo foi publicado no England, você vê como as coisas passam, né? E nesse estudo não mudou dias de antibiótico, duração do hospital, porque, além disso, existiu o absurdo de mais ou menos 50% dos médicos que estavam no grupo de procalcitonina, mesmo com procalcitonina negativa, resolveram dar antibiótico. Então, a conclusão desse estudo é assim, se você usar o exame para pacientes que não têm infecção, e se você ignorar o resultado do exame para tomar a sua conduta, e procalcitonina não adianta, mas vamos combinar que nenhum exame adianta nessa situação, né? Então, para fechar sobre esse biomarcador, a procalcitonina é um exame que nunca substitui raciocínio clínico. Ele é um exame complementar, como todos os outros, ao raciocínio clínico. Se você tem certeza que o paciente está séptico, não deixe de dar antibiótico, porque a procalcitonina veio negativa. Se você acha que não tem nenhuma chance desse paciente estar com infecção, não peça uma procalcitonina de check-up para o paciente. Então, o raciocínio clínico vem primeiro, mas em casos duvidosos, como exame complementar, esse exame ajuda a gente a selecionar para quem a gente dá antibiótico, para quem não dá, guardar o antibiótico para a hora certa. Se o exame indicado pode ser custo-efetivo, a gente não sabe disso, não tem estudos no Brasil, só na Suíça de custo-efetividade. Agora, esse exame, recentemente, está tendo cobertura das operadoras de saúde, coisa que até outra época não tinha, para a Covid sempre tem. A Covid é muito importante esse exame, né, porque o paciente tem febre, tem filtrado pulmonar, tem piora clínica, alteração no hemograma, e se a gente for dar antibiótico para todos eles, a gente vai criar uma legião de germes multiresistentes e vamos pagar um preço mais tarde na doença, inclusive quando o paciente está entubado, mais grave na UTI. E tem que saber interpretar. Então, se você não tem experiência com procalcitonina, converse com alguém que tenha sobre o resultado do teste, use a assessoria técnica no nosso laboratório, converse com pessoas que possam lhe orientar sobre como interpretar. Uma procalcitonina de 0,4, por exemplo, é um resultado negativo, porque abaixo de 0,5 é negativo, só que muito provavelmente é uma infecção inicial, porque o normal é 0,05. Então, tem que ter um pouquinho de vivência com o exame, não dá para interpretar ele tão preto no branco assim. Bom, falando um pouquinho agora sobre o diagnóstico mais específico de infecções em pneumonias, parece que estamos inventando a roda, né, de tentar descobrir qual é o bicho que está causando a pneumonia, mas esses guidelines de tratamento de pneumonia adquirida na comunidade, esse é o guideline americano, mas tem o brasileiro, esse já foi revisto 10 anos depois, e mais ou menos desde 2002 já tem essa recomendação de que para todo paciente, não é todo paciente com pneumonia comunitária, mas todo paciente que ficar grave, que foi admitido na UTI, que falhou a primeira terapia inicial, que tenha fatores de risco, tenha derrame pleural, são pacientes onde deve-se investigar a causa.
Porque senão o que acontece com esse paciente? Não é que toda pneumonia você precisa fazer diagnóstico etiológico. O tratamento empírico cobre muito bem a grande maioria das pneumonias comunitárias. Mas os pacientes de risco que falham o tratamento inicial, que vão para o hospital, a chance de falha desse esquema e o escalonamento sucessivo de esquemas antimicrobianos com desenvolvimento de toxicidade é muito grande. Quando você tem o diagnóstico, você consegue fazer um tratamento dirigido sem correr o risco de efeitos adversos, com custo menor, com possibilidade, inclusive, de tratamento ambulatorial precoce. Então, antígenos urinários para legionela e pneumococo estão praticamente há uns 20, 30 anos. Mas esse é o tipo de exame que não pegou. A gente não consegue entender. Nos Estados Unidos é bem mais comum, na Europa também. Aqui, na América Latina, esse exame não pegou. E não consigo entender por quê. É um exame rápido, fica pronto em poucos minutos, é um exame que a gente faz na urina, é um exame imunocromatográfico na urina, que faz risquinhos, positivo e negativo, e é um exame que funciona para 2 agentes importantes. Um é pneumococo, que é o agente mais importante de pneumonia bacteriana, e ele tem uma sensibilidade de 74%. Isso significa que com o exame de urina, não invasivo, você consegue diagnosticar 3/4 das pneumonias pneumocócicas, que é a mais importante, inclusive das mais graves, com uma ótima especificidade. Esse exame tem a vantagem de não ser afetado pelo uso prévio de antibióticos e ele fica positivo por vários dias depois. Então, se o paciente chega para você grávida no 3º, 4º dia já está usando antibiótico, culturas provavelmente já serão negativas, mas o antígeno urinário persiste positivo. Mesma coisa para a legionela. A legionela é um agente um pouco mais raro, mas é uma pneumonia que pode ser muito grave e esse exame tem sensibilidade de 80%. Não é um exame perfeito, mas é um exame que ajuda bastante no diagnóstico dessa pneumonia, cujo agente é de difícil identificação. 2 slides, um pouco fora de contexto, mas não podia deixar de falar. Lembrar sempre de tuberculose. Pacientes com quadro pulmonar, país endêmico para tuberculose. A gente tem pacientes com tuberculose, quadro pulmonar, que chegam para a gente muito tarde, porque trataram pneumonia, e era uma pneumonia por Mycobacterium tuberculose. A gente tem 2 exames, tem o IGRA, que é um exame para diagnosticar tuberculose latente, esse exame não é feito para diagnosticar tuberculose doença, é para triagem de quem é portador assintomático do bacilo, pacientes que vão fazer imunossupressão, principalmente na reumatologia, vão usar imunobiológicos, tem que fazer esse exame antes para não reativar a doença. E o GeneXpert. O GeneXpert é um PCR rápido para Mycobacterium tuberculose e é o exame padrão ouro hoje. Então, hoje, poderia dizer que não é razoável a gente pedir uma pesquisa de BAR no escarro. A pesquisa de BAR no escarro tem sensibilidade de 60%, 70% em mãos experientes, enquanto o GeneXpert tem sensibilidade de 95% a 100%. Para você ver, nos pacientes que têm escarro negativo, fez uma pesquisa de BAR no escarro e era negativo, em 50% a 75% deles você tinha um PCR positivo, com a detecção de ácido nucleico. Então, o método padrão ouro hoje tem, inclusive, em várias unidades de serviço público isso. Hoje não se deve tentar fazer diagnóstico de tuberculose pedindo pesquisa de BAR no escarro. O diagnóstico tem que ser por biologia molecular. E agora vamos falar das infecções virais, né? Chegando inverno, a gente já tem um vírus aí que está rodando para a gente, incomodando aí 1 ano e meio. Agora estão chegando outros vírus para se juntarem. Então, isso não é um problema só no Brasil, né? A gente vê que vírus são causa frequente de prescrição de antibiótico. Quando a gente vai ver para várias doenças, muita prescrição de antibiótico para um número relativamente pequeno de infecções bacterianas. As pessoas prescrevem antibiótico para infecções virais, que é por via das dúvidas, né? A terceira via, né? Por via oral, por via venosa e por via das dúvidas. Então, por via das dúvidas, é muito ruim prescrever antibiótico para infecção bacteriana, porque se paga um preço depois. Muitas vezes a infecção bacteriana vem com a infecção secundária, a infecção viral vem com infecção secundária bacteriana, e não se deve prescrever antibiótico para infecção viral, porque quando você precisar do antibiótico, pode ser que essa infecção secundária bacteriana já seja por um micro-organismo resistente. Lembrar também que das infecções virais não são todas iguais. Isso é o problema até de nomenclatura, às vezes, assim, né? As pessoas falam, nossa, estou muito gripado. Provavelmente você está falando isso andando no trabalho, assim, não está gripado, né? Você está resfriado. Essas palavras são intercambiáveis, nós, da área de saúde, devemos evitar ao máximo fazer essa confusão, né? Para tentar educar o público leigo, né? Resfriado é uma doença bem leve, mas gripe é uma doença grave, que lesa as vias aéreas inferiores, que leva a pneumonias graves, enquanto resfriado é uma doença bem mais leve.
Então, resfriado comum é uma doença causada por vários vírus, principalmente rinovírus, adenovírus. Doenças de vias aéreas superiores, nariz e garganta, é aquela sensação de congestão nasal, a cabeça meio tonta. Geralmente não tem febre, quando tem uma febrícula. O paciente tem bom estado geral, ele consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, só fica desconfortável do ponto de vista respiratório superior, assim, e tem todo ano. Influenza, que é gripe, é outra coisa. Influenza é uma doença sistêmica. Influenza se parece muito mais com dengue do que com a rinite. O resfriado comum parece muito uma rinite alérgica, enquanto a influenza parece com dengue, com sintomas respiratórios associados. É um quadro sistêmico, febre alta, o paciente fica imprestável, o paciente fica com calafrio, mialgia, dor de garganta, de cama, muito exausto. Então, fala assim, nossa, estou gripado tem 5 dias, está fazendo tudo, saindo de casa, não está gripado, está resfriado. Gripe leva o paciente para a cama mesmo. E pode complicar muito com pneumonia, e é uma doença que a gente tem que ter mais vigilância, principalmente agora nesse período. Por quê? Porque a gente pode ter mortalidade relacionada à gripe, enquanto não tem mortalidade relacionada a resfriado. Em adultos sadios é relativamente raro, né? 1 a cada 50 mil adultos sadios. Não é uma doença tão grave. Agora, quando você tem uma doença de cardiopata e pneumopata, isso já aumenta substancialmente, aumenta para perto de 1%, o que já é bastante importante, tendo em vista que é uma doença que se dissemina com muita facilidade. Quais os recursos diagnósticos que a gente tem para diferenciar essas viroses respiratórias? Então, eu coloquei aqui uma tabelinha, vou falar de um por um depois, rapidamente, mas a gente tem primeiro os testes rápidos, né? A gente tem os testes rápidos para influenza e para vírus sincicial respiratório, que é, de longe, mas de muito longe, o vírus mais importante na pediatria. Se você entrar numa UTI pediátrica e encontrar 10 crianças intubadas com pneumonia e chutar que umas 8 são vírus sincicial respiratório, tem boa chance de você acertar. Fora se tiveram complicações cirúrgicas, mas as crianças que entraram no hospital com insuficiência respiratória e foram para a terapia intensiva, vírus sincicial respiratório corresponde à grande maioria delas. Para adultos não é um quadro tão importante, influenza é um quadro mais grave para adultos. Existem testes imunocromatográficos, que são aqueles testes igual ao teste de gravidez, de farmácia, que é de risquinho, que sai bem rápido o resultado, né? Um teste rápido, barato, que a gente chama de point of care, que pode ser usado em qualquer lugar, não precisa de grande estrutura laboratorial. É um teste que é muito cômodo de se fazer. A limitação dele é realmente a sensibilidade, né? A gente tem uma sensibilidade para a influenza de 70% e para vírus sincicial respiratório, nos casos mais graves, de 90%. Ajuda bastante, faz diagnóstico em muitos casos. Lembrar que a especificidade é muito boa, então quando vem positivo, é positivo mesmo, dá para acreditar no resultado positivo. Agora, quando vem negativo, não exclui se a suspeita diagnóstica for forte, tem que passar para um método mais elaborado. O exame fica pronto em horas. Na verdade, para manipular o exame em minutos, né? Mas toda a logística às vezes demora algumas horas. A gente tem testes moleculares rápidos para influenza, o GeneXpert, que a gente falou para tuberculose, a gente tem um PCR rápido, tem para influenza, tem para vírus sincicial respiratório, e esses testes, eles têm uma sensibilidade bem melhor, também muito rápidos, custa um pouco mais alto. A gente tem painéis de vírus respiratórios, que aí tem uma enormidade de vírus, vem todos os vírus da influenza, vê o vírus sincicial, tudo num só painel. A gente vê outros vírus, metapneumo, que a gente vê casos graves, às vezes, com excelente sensibilidade, fica pronto em poucas horas também. Esse é um teste bem rápido. E a gente tem um painel molecular para infecções respiratórias, que vê todos esses vírus aqui, ainda vê algumas bactérias, pertussis, por exemplo. Infelizmente, a gente tem pouco, mas é algo que aparece de vez em quando, e o diagnóstico só consegue fazer assim. Falar rapidamente dos testes. Então, como eu falei, imunocromatografia, que são os testes rápidos, tem vantagens de custo, tem a rapidez, e a point of care você consegue fazer ele com mínima estrutura laboratorial. Desvantagem, um pouco menos sensíveis. Ainda assim, como eu falei para vocês, 70% de sensibilidade para influenza, quase 90% para vírus sincicial, é bem razoável. Bom, falar um pouquinho dos testes de COVID, antes de passar para os outros testes mais elaborados. Teste de COVID, a gente foi, ao longo desse ano e meio de pandemia, aprimorando a nossa capacidade diagnóstica. Vocês lembram que no início, né, a gente tinha o RT-PCR, né, que é padrão ouro, continua sendo padrão ouro para diagnóstico. Depois surgiram testes de anticorpos, no início testes muito ruins de anticorpos, depois esses testes foram melhorando. A gente depois aprendeu que dava para fazer teste de antígeno, e hoje a gente tem todo esse armamento aqui, eu vou mostrar para vocês um por um. A
a gente pode fazer com cada um deles. Então, o RT-PCR, né, um teste de biologia molecular, que detecta o RNA viral, ele tem uma ótima sensibilidade analítica, o teste ele é muito bom, assim, mas o problema é a sensibilidade diagnóstica. A excreção viral depende muito. Tem pacientes que excretam pouco vírus. Se tiver vírus lá, o teste vai detectar. Mas se o paciente é um excretor ruim de vírus, não adianta. Isso depende da coleta, que tem que ser muito bem feita, do local anatômico e do tempo de doença. Então, o pico de detecção é mais ou menos entre o terceiro e o quarto dia. Alguns pacientes conseguem ter detectável até o sétimo, décimo, alguns com 2 meses com exame detectável, mas nos primeiros dias de doença é menos detectável. Existem pacientes que no primeiro dia de sintomas já têm RT-PCR detectável também. A gente tem agora coleta na saliva também, né? Existe uma coleta por suave de nasaringe, um exame bastante desagradável, né? Que coloca lá no nariz, parece que vai fazer uma biópsia do cérebro. É muito ruim. Eu já colhi umas 5, 6 vezes, assim, não gostei da experiência. Existem testes de saliva, principalmente para criança, é excelente, que foi validado no nosso laboratório e teve um bom desempenho. O valor preditivo negativo, que é muito variável. O que significa isso? Quando o teste vem negativo, você pode excluir COVID? Depende. Assim, se a suspeita clínica é muito baixa, era um quadro não típico de COVID, era um paciente assintomático, foi fazer só porque queria visitar parentes, então você pode confiar no resultado negativo, né? Porque a chance pré-teste era muito baixa. Agora, quando o paciente tem uma grande probabilidade de ter doença, quadro clínico muito típico, contato, a família toda está com COVID, o teste negativo não isenta esse paciente de estar infectado e naquele dia não está excretando o vírus. Então, a gente mantém as recomendações de isolamento. O teste é muito específico, falso positivo é muito raro, pode acontecer com contaminação de amostra. O laboratório de biologia molecular é um laboratório que tem que tomar muito cuidado com contaminação. A contaminação ocorre com facilidade se houver algum desleixo por parte na parte da manipulação das amostras. O teste de antígeno é um teste parecido com o RT-PCR, porque ele tenta ver o vírus também. Só que, em vez de ver o material genético do vírus, o RNA, ele tenta ver partículas, antígenos do vírus, pedacinhos do vírus. Qual é o problema disso? O problema é que isso tem uma menor sensibilidade analítica e, portanto, uma menor sensibilidade diagnóstica. Então, isso cai um pouco para a gente, mas é um teste, de novo, que o teste positivo diz muita coisa. Então, como um teste de triagem, até 70% é muito bom. É um teste bem rápido, o resultado é bem rápido, o custo é menor, então os testes de antígeno podem ajudar muito a gente. Tem outra coisa que difere o teste de antígeno do RT-PCR, é que o RT-PCR ele fica positivo por muito tempo, depois que o indivíduo já não está mais transmitindo nada. Porque o vírus morto tem o mesmo RNA do vírus vivo, né? E aí, o paciente pode ficar com material genético, isso não significa vírus biologicamente viável. Já o teste de antígeno se correlaciona muito melhor com vírus viável, então, para transmissão, esse é um bom teste. Inclusive, vários países que pedem exames na entrada, os Estados Unidos, por exemplo, aceitam testes de antígeno negativos para entrada, porque é um problema, às vezes, o paciente teve COVID, um mês depois está com RT-PCR positivo, a gente sabe que esse paciente não está mais transmitindo, mas, por exemplo, no Brasil, ele não é permitido a entrada, porque tem o teste positivo. Então, o teste de antígeno tem o seu lugar, teste mais rápido, mais barato, com sensibilidade um pouco prejudicada. Lembrando, o teste de antígeno negativo não exclui doença em indivíduos que tenham grande chance. Os testes sorológicos para COVID, a gente no início teve os testes de IgM e IgA, que foram quase abandonados, porque eles têm muito falso positivo. A diferenciação entre resultados positivos e negativos, o ponto de corte é muito ruim, não há uma diferenciação clara, então não tem utilidade nem clínica, epidemiológica. Minha recomendação é não peçam esses exames. Não realizem exames de IgA ou IgM para COVID. Esses testes não ajudam, eles confundem mais do que colaboram para o diagnóstico. Para a fase aguda, a gente faz RT-PCR ou antígeno. Se quiser, depois a gente faz IgG ou anticorpos totais. Os exames de IgG e de anticorpos totais, eles elevam tardiamente, geralmente 2 ou 3 semanas depois da doença. E a única utilidade dele é fazer um diagnóstico retrospectivo em um indivíduo que você não fez o diagnóstico no momento, porque não fez o RT-PCR, porque foi negativo. Os casos leves têm menos produção de anticorpos. Isso não quer dizer que esses pacientes não têm imunidade. Então, esse é um outro grande problema que a gente vê com os testes sorológicos. Queria reforçar para vocês que os testes sorológicos não estão indicados para confirmar se o paciente está curado.
Isso é um erro bastante comum, falar assim, não, eu queria fazer o meu IgG para ver se eu já estou livre do vírus. Não existe isso, né? A pessoa pode estar com IgG positivo e estar excretando vírus, e ela pode estar com IgG negativo e não estar mais excretando vírus. Ele não serve para diagnóstico de imunidade. Esses testes, eles veem a imunidade humoral, baseada em anticorpos, e muitas vezes você tem imunidade celular, com células T de memória, que não são mensuráveis por esses testes. Então, um teste negativo não quer dizer que a pessoa não está em imunidade. E ele não serve muito menos para triar quem está infectando. A gente vê empresas, às vezes, que querem fazer teste sorológico para saber se a pessoa volta para o trabalho ou não. Não é o teste, é o RT-PCR. Então, não serve para triagem, não serve para ver quem está imune, não serve para confirmar a cura. Para que serve? Para inquérito de saúde pública, para saber a prevalência populacional, e olhe lá, talvez não seja muito bom, porque os anticorpos caem com o tempo, mas a melhor aplicação é confirmar o diagnóstico de indivíduos que têm sintomas de COVID, fizeram RT-PCR, esse RT-PCR foi negativo ou não fizeram, por qualquer motivo. Na época que estavam doentes na primeira semana, não fizeram. E aí, para esclarecer uma dúvida diagnóstica, seria um diagnóstico retrospectivo. Essa é a utilidade de se pedir os testes de IgG e de anticorpos totais. Passar agora para os nossos dois últimos assuntos aqui. Então, Covid chega, né? Ultimamente, muitas lives de Covid. Essa aí vai ser só 10% da live de Covid. A gente vai falar dos outros vírus respiratórios, lembrando que no inverno agora todos vêm. E, apesar de a gente ter muito Covid, mais do que qualquer outro, se juntar tudo, provavelmente não vai dar a quantidade de Covid, mas a gente tem todos esses vírus, né? Esses vírus são muito difíceis de diagnosticar, porque eles têm quadros clínicos muito semelhantes, e o único jeito é com biologia molecular. E para que você quer diagnosticar? Porque para prognóstico isso faz diferença. Então, influenza, existe o oseltamivir, que é a medicação, o Tamiflu, que é a medicação que eu particularmente tenho sérias dúvidas sobre a eficácia dessa medicação, serve para abreviar em um dia os sintomas, mas não muda muito o prognóstico. Aí, todos os outros, vírus essencial respiratório, que é um vírus perigoso para criança, mas os outros vírus são vírus benignos de tratamento, geralmente que não tem tratamento específico e com melhora espontânea. A utilidade de você fazer um diagnóstico de infecção viral é muito menos de você fazer o diagnóstico da infecção em si, mas de você saber que é uma infecção viral e não ficar inventando de tratar outras coisas. Essas infecções, às vezes, persistem sintomáticas por uma semana, e nessa semana o paciente toma uma enormidade de antibióticos, e cursa com diarreia, e cursa com colite, pseudomembranosa, clostridio difícil. Em UTI, as pessoas ficam desesperadas, trocam antibiótico, trocam catéter. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você tem um diagnóstico, isso dá uma acalmada no médico, e ele espera a melhora do paciente no seu tempo. Os painéis moleculares conseguem detectar vários vírus com uma sensibilidade bastante razoável. Os painéis podem ser feitos em escarro, feitos em aspirado traqueal ou feito em lavado brônquico, né, dos pacientes que estão entubados, pacientes que estão traqueostomizados, e tem especificidade muito boa, como todo exame de biologia molecular. Exemplos, estudos que mostraram a identificação desses patógenos, mostraram que quando a gente investiga esses quadros de doenças, infecções respiratórias, a gente acha uma quantidade enorme de vírus, vírus essencial respiratório, isso aqui em crianças, né? Quase 40% de vírus essencial respiratório, boca vírus, rinovírus, mais ou menos, no FEB a gente tem essa mesma porcentagem de identificação. Estudos mostrando que crianças em terapia intensiva, aquele outro era de pronto-socorro, esse aqui, ó, 73 crianças até 2 anos admitidas em UTI, 78% eram vírus, 73% era vírus essencial respiratório. E o que acontece? Uma criança com menos de 2 anos de idade, admitido com infecção grave numa UTI, vai tomar antibiótico. Se não tiver o diagnóstico, ela vai tomar antibiótico. E isso pode causar problemas, tanto prolongar a internação, para acabar o antibiótico, quanto desenvolver efeitos colaterais e resistência. Então, dessas crianças aqui, provavelmente mais de 2/3 com o diagnóstico deixariam de tomar antibiótico. A gente tem o GeneXpert e o FilmArray, são metodologias de biologia molecular muito rápidas, que a gente consegue diagnóstico em poucas horas, que antigamente a gente demorava dias para fazer o diagnóstico, e agora a gente tem em poucas horas. Isso aqui, por exemplo, é um centro alemão, que em 2009 eles demoravam mais ou menos 2, 3 dias para fazer o diagnóstico de infecções virais. Depois da instituição desses testes moleculares rápidos, eles demoram 3 horas. Então, isso aqui, já depois de 2016, para vocês verem que hoje é possível a gente fazer diagnóstico etiológico de infecção viral em horas, e não mais em dias. Em dias, quando chegar o resultado, já pode não servir muito. Isso aqui mostra o uso do FilmArray, que é o teste molecular rápido para vírus, e a gente consegue
um aumento de positividade. Então, antes de usar o teste, esses exames eram positivos em 60%, ficaram positivos em 78%, são 18% a mais. E isso teve impacto no uso de antibiótico, teve algum impacto na internação dos pacientes, mas esse estudo aqui é o mais interessante, né? Que é um estudo de adultos, né? Não é um estudo de criança, mostrando que vírus que nunca seriam identificados, começaram a ser identificados, e bactérias como Mycoplasma pneumoniae, que não tem virtualmente como identificar isso, consegue ser identificada através desses testes que detectam vírus e algumas bactérias também. Isso leva a mudança de conduta, de você parar antibiótico, por exemplo, numa quantidade razoável de pacientes, de você começar antibiótico em outros pacientes, né? Por exemplo, por identificado Mycoplasma. Então, nesse estudo aqui, ele não teve muita diferença na duração dos dias de antibiótico e na mortalidade, mas conseguiu fazer mudanças. Alguns prescreveram mais antibiótico e outros menos. Talvez por isso não teve mudança nos dias de antibiótico, porque ele permitiu que alguns pacientes ficassem sem antibióticos, muitos pacientes ficassem sem antibióticos, porque sabia que era infecção viral. Vou mostrar rapidamente, antes do último assunto aqui, esse estudo, que é um estudo que eu considero bastante ousado. O título é assustador, né? São crianças, que é um negócio que já dá um pouco de medo, neutropênica, que dá medo, com câncer, que dá medo, e aí só com febre. Então, assim, neutropenia febril numa criança com câncer já é um cenário catastrófico. Não sei se temos pediatras na audiência, eu particularmente não lido com pediatria, mas é muito difícil você pegar uma criança com febre e neutropenia, fazendo quimioterapia, e falar, não, isso deve ser viral. Não dá para falar isso deve ser viral. Vai dar antibiótico de qualquer jeito. E nesse estudo, o que ele fez? Ele pegou um estudo grande, 1.100 pacientes com neutropenia, febril, crianças. E aí acabou 900 desse episódio, ele randomizou. E aí randomizou não, viu o que tinha dado no exame, né? Eram 350 que não tinha nenhum patógeno, 319 que tinha vírus e não tinha bactéria, e os outros que tinham bactéria. O que ele fez? Ele pegou esse aqui, porque esse grupo aqui não achou nada, não usa nada. Esse grupo aqui vai ter que tomar antibiótico. Esse grupo que tinha bactéria e vírus vai ter que tomar antibiótico. E esse aqui, será que dá para não tomar? Então, lembre só, 300 crianças neutropênicas, imunossuprimidas, com febre, com quadro clínico inespecífico, e esses foram randomizados. Metade manteve antibiótico e a outra metade não deu antibiótico. Você vê crianças 4 ou 5 anos de idade, metade delas tinham leucemia, linfoma, então não eram resfriadinho do consultório. E aí, quando você foi ver, crianças que resolveram sem problemas, 97% no grupo que manteve antibiótico, 95% no grupo que não manteve, sem diferença estatística, nenhum caso de óbito em nenhum dos dois grupos. Qual a crítica desse exame? Talvez ele não tenha power, não tenha poder estatístico, porque como não houve nenhum óbito nenhum, a gente precisaria, para saber se tem diferença, ter um número de óbitos em cada grupo. Mas só para mostrar que esse exame, eu acho que talvez eu não tivesse coragem de ser tão audacioso assim, mas só para mostrar que em cenários menos desafiadores, paciente estável, paciente bem, não tem começa a fazer febre, a gente não precisa sair dando antibiótico para todo mundo se a gente tiver um exame que mostre que a gente tem um diagnóstico alternativo, como o COVID, por exemplo. É muito comum nas nossas UTIs de COVID, as pessoas acharem que todo paciente que piora de COVID tem que receber antibiótico, enquanto a gente tem procalcitonina, a gente tem outros marcadores para ajudar esse diagnóstico. O último exame que eu vou falar para vocês nos últimos 5 minutos é esse painel. Esse painel é um painel novo, relativamente novo, a gente está acabando de validar ele no SEIB. Ele teve registro na Anvisa há pouquíssimo tempo. É um painel que já foi desenvolvido há alguns anos, acho que 5, 6 anos nos Estados Unidos. E é um painel para pneumonia no geral. Então, para pneumonia principalmente hospitalar. Até agora, a gente tinha painéis virais ou outros exames para pacientes ambulatoriais, pacientes de pronto-socorro, mas aqueles pacientes que estavam no hospital ou pacientes que já foram experimentados, pacientes de home care, pacientes com múltiplas infecções, que tinham bactérias multiresistentes, justamente nos cenários mais desafiadores, a gente ficava sem diagnóstico. E aí, esse painel da BioFire, que é um film array, ele consegue o diagnóstico, vou mostrar para vocês, de uma série de bactérias, de infecções bacterianas, algumas virais, com uma sensibilidade impressionante de 96%, inclusive no lavado, inclusive no escarro. E aí a gente consegue ver o material genético nesse material. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui, estudo do New England, mostrou que 62%
dessas pneumonias adquiridas na comunidade não tinham diagnóstico etiológico, né? Por vários motivos, né? O paciente já está tomando antibiótico quando vai colher, realmente a carga bacteriana que consegue dentro dos carros é pouco, um estudo grande, com 2.400, e só 14% de identificação. Isso para pneumonia comunitária, onde funciona muito bem o tratamento empírico, é razoável. O problema é quando a pneumonia é uma pneumonia num paciente já com fatores de risco para multiresistência. E aí, esse exame, ele vem detectar isso, que é impressionante. Para a gente, pelo menos da infectologia, que a vida toda, paciente em UTI muito grave, paciente faz pneumonias de repetição, às vezes um idoso acamado com Alzheimer, com esclerose lateral amiotrófica, traqueostomia, e aí faz pneumonia, e colhe aspirado e nunca cresce nada, a gente nunca acha o agente etiológico e dá uma série de antibióticos, dá aminoglicoside, faz insuficiência renal. Esse exame ele permite que com esse material a gente consiga fazer uma identificação da bactéria, fazer uma identificação do material genético de várias bactérias das mais comuns que podem causar pneumonia, também de vários vírus, incluindo influenza, vírus respiratório, das bactérias atípicas, Chlamydia, Legionella e Mycoplasma, e adicionalmente a gente consegue ver os genes de resistência. Então eu consigo saber se é uma Klebsiella, se a Klebsiella é produtora de KPC, se eu posso usar carbapenêmico ou não. Eu consigo saber se é um Staphylococcus, é um produtor de McA. Eu consigo saber se é uma coli, se é produtora de MDM, eu não posso usar uma droga específica, ceftazidima avibactam. Eu consigo saber se é uma CTXM, que é uma produtora de SBF, que eu não posso usar nenhum beta-lactâmico. Então, esse exame ajuda a gente, e esse exame fica pronto em minutos. Enquanto uma cultura para identificar tudo isso demoraria 2, 3, 4 dias para ficar pronto, e muitas vezes não viria positivo. Então, é uma enormidade de agentes, isso ajuda no nosso diagnóstico, a gente consegue escolher melhor antibióticos sabendo quais genes de resistência existem lá. O laudo é um laudo muito tranquilo de ler, porque ele mostra quem foi detectado, aqui foi detectado Klebsiella e uma Pseudomonas. Aí depois ele fala quais os mecanismos de resistência, detectou nenhum desses mecanismos de resistência aqui, e detectou um coronavírus. Engraçado que essa aula é muito antes da pandemia, eu tenho essa aula desde antes da pandemia, e curiosamente, nesse exemplo, a gente colocou aqui um coronavírus, esse coronavírus óbvio, que não é o SARS-CoV-2, né, não era evidente, isso é de um dos coronavírus que já tinham, endêmicos, que já tinham os 4 coronavírus que já circulavam. Então, a gente consegue fazer diagnósticos de coisas que a gente nunca conseguiria fazer há poucos meses atrás. De novo, o exame é ótimo, tem 96% de sensibilidade e especificidade, 98% de especificidade. Lembrando que sempre tem algum problema, tem que ter cuidado para interpretar o exame. Esse exame vê cópias de material genético, isso não são colônias. O que significa que nem sempre que você acha um material genético de um micro-organismo, que existe um micro-organismo vivo lá dentro, que isso quer dizer que aquele micro-organismo está causando doença. O teste que é muito sensível pode amplificar um micro-organismo que não é viável e não está causando nada. Por outro lado, ele pode amplificar micro-organismos que não têm crescimento, que já estão suprimidos por antibiótico, que ficam prejudicados pelas condições de transporte. Então, isso ajuda um pouco. Só para vocês terem ideia, nesse estudo aqui, né, que pegou 875, um estudo grande que identificou que tinha 875 pacientes que tinham PCR positivo com cultura negativa. E aí, você vê que, no geral, assim, tanto em escarro quanto em lavado, quando que fizeram cultura e o teste molecular, quase um terço desses pacientes foi identificado só no teste molecular. Além do que, os estados de cultura ficaram prontos dias depois, né? E o resultado, que a cultura foi positiva e esse teste não, 1%. 1%. Então, um teste muito superior à cultura. Qual a desvantagem? A gente não tem antibiograma, né? É um teste molecular e é um teste genotípico e não fenotípico, a gente não consegue saber como é o comportamento da bactéria frente ao micro-organismo, a uma droga específica testada no laboratório. Então, vários estudos mostraram, e alguns estudos mostraram que talvez a gente conseguisse reduzir até 50% do uso de antibiótico, ou descalonar. Nesse estudo específico que fizeram aí, diminuiu 18 mil horas de uso de antibiótico, esses 800 pacientes, e antibióticos podem ser removidos antes, 3, 4 dias, é um exame que ajuda. Então, só para concluir, assim, o objetivo dessa nossa conversa hoje
foi mostrar que existe maneira de fazer diagnóstico laboratorial de infecções respiratórias, sejam elas infecções bacterianas, sejam infecções virais, sejam infecções por bactérias multiresistentes, sejam infecções por vírus novos, como o SARS-CoV-2. Existe. O que precisa é ter vontade de investigar. Muitas vezes o tratamento empírico é mais cômodo para o médico, mas nunca para o paciente. O paciente sofre se ele faz um tratamento empírico e não funciona, e aí vai de tratamento empírico em tratamento empírico. Eu fico um pouco descrente que essas coisas rapidamente estejam aplicadas quando a gente vê teste de faringoamidalite para Streptococcus pyogenes, né? Aquele teste é um cotonetezinho que você põe na amígdala, coloca lá na faringe, coloca lá em 5 a 10 minutos, ele te diz se a faringoamidalite é bacteriana ou não. Um teste muito barato, muito rápido, dá para fazer em qualquer esquina, não precisa nem de luz, energia elétrica para fazer o teste. É muito, muito fácil. Ele está disponível há uns 30, 40 anos para ser feito, e hoje eu aposto que menos de 0,1% dos tratamentos de faringoamidalite são diagnosticados como bacterianos ou virais baseados em testes de laboratório. O que acontece? O paciente tem dor de garganta, amígdala vermelha, um pouquinho de dor, antibiótico. Sendo que 5% das infecções de amígdala são bacterianas, 95% são virais. Isso com um teste rápido e barato iria se resolver. Mas, de novo, falta educação médica, por isso agradeço a minha oportunidade. Esse nosso evento sempre tem o objetivo de contribuir com educação médica para a gente conseguir usar melhor os recursos que a gente tem. Então, mensagem final é que diagnóstico é o que a gente precisa fazer. Empirismo é necessário em casos específicos. Você não vai pegar um paciente choque séptico e vai ficar esperando fazer ciência quando o paciente está chocado, né? Você não vai pegar um paciente com meningite e vai ficar esperando ver o resultado da microbiologia. Mas empirismo demais, em casos onde isso não é necessário, como infecções virais respiratórias, por exemplo, isso aumenta custo, aumenta a morbidade e, em última análise, aumenta a mortalidade por submeter a paciente a interação mais prolongada e desenvolvimento de bactérias multiresistentes e efeitos colaterais dos antibióticos. Acho que era isso. Obrigado. Bem, Ale, tá me ouvindo? Estou vendo. Tá, parabéns pela aula, foi muito elucidativa, bem clara e bem objetiva. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira, eu vou fazer em partes assim. A primeira foi a seguinte: eles perguntaram sobre antibiótico profilaxia, né? Qual seria a sua opinião? Eu acho que a pessoa, que quem perguntou, deve estar perguntando assim, se eu tenho alguma indicação de antibiótico, por exemplo, na infecção por Covid, entendeu? Em que momento iniciar, né? Sendo que é uma infecção viral. Então, assim, eu tenho quase certeza que foi isso. Eu acho que sim, assim, eu acho que foi isso. Quase certeza. Então, assim, primeiro, vamos ver os fatos, né? É muito comum as pessoas prescreverem azitromicina para COVID. E aí, algumas pessoas acham que tem ação contra a COVID, que não tem, né? E algumas pessoas acham que a ação contra a COVID pode prevenir uma infecção bacteriana secundária. Até que os estudos randomizados todos que usaram azitromicina não teve nenhuma diferença de hospitalização, agravamento, internação, intubação, mortalidade. Então, não serve. Até porque se a gente quisesse fazer profilaxia ou qualquer tratamento, não seria com azitromicina, né? A gente não usa azitromicina nunca em monoterapia para tratar infecção respiratória baixa. Nunca. Ninguém nunca tratou nenhuma pneumonia com azitromicina. Tratou lá em 2000, né? Há 20 anos atrás, mas agora não faz sentido. Existem alguns protocolos de COVID que eu conheço que fazem cefuroxima, né? O que eu acho muito engraçado também, porque a gente nunca usou Zinarte, né? A gente nunca usou cefuroxima para tratar, era remédio de infecção urinária. A farmacocinética do cefuroxima é péssima para o pulmão. É um beta-lactâmico com meia-vida de menos de 1 hora para ser usado de 12 em 12, não faz sentido tratar a pneumonia. E para profilaxia, é muito nonsense, porque menos de 1%, 2% dos pacientes de COVID total vão fazer pneumonia bacteriana secundária. Se fosse assim, 80% está indicado. Geralmente a gente indica profilaxia quando 20% ou mais dos pacientes vão experimentar a condição. A gente usa para infecção fúngica na UTI, a gente usa ou para profilaxias em geral,
20% é um bom ponto de corte, pode se discutir 15%, 10%. Mas 2%, 3% não faz sentido, porque você vai expor um número gigantesco de pessoas a desenvolvimento de multiresistentes para talvez evitar a pneumonia em 1, 2. E esse paciente, quando agravar e fizer a pneumonia, você não tem com que tratar, que você queimou os beta-lactâmicos, ele está cheio de SBL. Então, não existe nenhum estudo clínico que comprove isso, não há um racional teórico razoável, a gente não faz antibiótico para casos de COVID leve, moderados, nem graves. A gente faz diagnóstico, a gente faz antibiótico para casos graves, onde haja suspeita razoável de infecção bacteriana. Exato, certo. E lembrar também que, assim, acho que tiveram 2 estudos, um no JAMA e no New England, que mostrou que quando eles conseguiram recuperar os agentes desses que ficaram graves, que tiveram infecção, foram atípicos, né? Uhum. Foram bactérias atípicas. A gente tem que fazer caso a caso, né? Por isso que a gente sempre fala que não tem kit COVID, porque não tem kit nada, né? Não existe kit diabetes, não tem kit hipertensão, não tem, cada diabético é um diabético, cada hipertenso é um hipertenso, cada COVID é um COVID. É um absurdo você achar que uma doença com apresentações tão diversas vai ter um grupo de 6 remédios que você dá para todas as pessoas. Então, tem COVID que precisa de anticoagulante? Tem. Tem outro de corticoide? Tem. Tem outro que precisa de antibiótico? Tem. Tem outro que precisa dos 3? Tem. Mas não faz sentido você dar tudo para todo mundo, tem que individualizar com. E numa dessas, assim, de fazer kit, a gente tem recebido cada vez mais, por exemplo, pacientes utilizando corticoide em doses muito altas no primeiro dia. Né? O que a gente tem visto disso, né, com frequência. Já pegando um gancho nisso também, queria questionar se tem algum estudo com COVID e o pedido de procalcitonina. E a solicitação de procalcitonina. Eu não achei. Eu também não. Especificamente com a procalcitonina. Então, não temos. O que a gente tem são os estudos de infecções, pacientes graves, né? A gente tem um estudo que bem famoso, chama ProHosp, né? No Lancet ou no JAMA, não lembro. Tem o ProHata e o ProHasp, são os 2 estudos grandes, que são de pacientes de UTI, são pacientes graves. E aí a gente acaba transportando isso para os pacientes de COVID. Especificamente não teve. A gente tem alguns estudos que mostram que os pacientes que tinham procalcitonina mais alta têm desfecho pior. Isso tem. Isso como marcador prognóstico. Tem vários, inclusive de Wuhan. Desde os estudos chineses, a gente mostra que os pacientes que tinham procalcitonina mais alta têm maior desfecho de mortalidade. Provavelmente porque estão com infecção secundária. Mas estudo mostrando qual é o real impacto, estudo randomizando, acho que não tem. Não tem, né? Tá certo. Aqui outra, agora a gente vai para os testes diagnósticos. Só uma coisinha, Lu, deixa eu lembrar que isso é uma coisa importante, é um detalhe bem importante. Por experiência, agora já com, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, sei lá quantos casos eu já vi no consultório hospital, mais de 1.000 é com muita certeza, mas a gente, tanto passar em hospital, a gente vê que os pontos de corte de procalcitonina para infecção bacteriana no COVID têm que ser colocados um pouquinho mais para baixo. No início da infecção bacteriana, muitas vezes os pacientes têm 0,2, 0,3, e aí nesses pacientes, no paciente grave, eu já começaria com antibiótico. Não é normal, não é esperado um paciente ter 0,2 ou 0,3 de procalcitonina. É esperado ele ter 0,005, 0,1. Então, essa zona cinza de procalcitonina em paciente com COVID, eu acho que é um bom gatilho para começar a antibiótico terapia. Certo, isso é uma boa dica. Eu aviso isso porque muitas vezes o colega que não tem experiência pega o laudo e fala assim, 0,3, não, tá negativo, não vou fazer antibiótico. Na COVID é um pouquinho limiar. Tá certo. Aí a próxima, na verdade, eu vou entrar mais em diagnóstico, é COVID de novo, tá? Então, assim, um dos participantes pergunta, né, qual que é a diferença de sensibilidade e especificidade entre o RT-PCR e o Express, né, isso que deve ser o isotérmico, que ela está perguntando, e se a data ideal para coleta é a mesma para as duas, é a mesma metodologia, né? Então, só para explicar, quem fez a pergunta parece que sabe bem, está falando, mas outras pessoas talvez não saibam. A gente existe, não é exatamente outra metodologia, assim, é uma amplificação de ácido nucleico, né? Não deixa de ser um PCR, mas ele é um PCR por amplificação isotérmica. O nome comercial chama Idinal, é um kit da Abbott, que é um PCR muito rápido. Ele fica pronto em 14 minutos. Às vezes ele fica positivo em 6 minutos, 8 minutos. Coisa que o PCR convencional demora algumas horas e pela toda a manipulação, às vezes demora de um dia para o outro. Para os casos com carga viral alta e moderada, o desempenho é o mesmo. O teste se presta muito bem.
Para os casos com carga viral muito baixa, há uma superioridade do PCR convencional. Então, muitas vezes você tem negativos do Edinal, do PCR por amplificação isotérmica, que especificamente no SEIB chama PCR Express, mas esse é um nome comercial. Então, é um RT-PCR, chama Edinal, o nome da plataforma, e é um PCR por amplificação isotérmica. Esse teste tem a grande vantagem da agilidade. A gente usou isso muito, Lu, aqui em Brasília, para paciente que quer viajar. O paciente quer viajar, a empresa precisava de um PCR negativo de 48 horas. Aí o sujeito colhia, às vezes dava algum problema na reação, tinha que repetir, o sujeito perdia o voo, porque não tinha o resultado do exame. E quando dá problema na reação, não tem como liberar o resultado. Esse exame fica pronto na hora, então ele pode fazer no dia do embarque. E se der errado, ele pode fazer de novo, porque dá tempo. Então, esse teste ele é útil, sim, ele é um bom teste, mas ele tem essa pequena diferença que para pacientes com carga viral muito baixa, ele amplifica menos. O que, como carga viral tem relação com transmissão, esse paciente provavelmente da carga viral muito baixa é um paciente que não está transmitindo. O que esse falso negativo talvez não impacte desse paciente passar a vírus para outras pessoas por achar que está negativo. Então, é um bom teste. E Tá. tinha duas partes da pergunta. Ela quer saber se o tempo da coleta é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, Não né? pode colher a partir do primeiro dia. Existe esse mito de que não pode colher, tem que esperar 3 dias. Não tem que esperar 3 dias. O melhor dia para você fazer o diagnóstico de Covid é no primeiro. Você faz a RT-PCR no primeiro dia. Se deu negativo, pode ser porque colheu precoce, você pode colher outro depois. Mas não obrigatoriamente. 20, 30, ou talvez 40% dos pacientes positivam no primeiro dia. E aí, bom identificar isso daí, né? Porque um monte de gente esperando, agoniado para saber se está com Covid, porque tem que esperar 3, 4 dias. Não tem. Você pode fazer no primeiro dia de sintomas, sabendo que você vai ter uma taxa maior, talvez 40% de falso negativo, comparado com 10 a 20% no terceiro quarto. Mas para todos os testes é igual. Tá. Outra que perguntou, outra participante, qual a indicação principal para o teste de antígeno para Covid? A indicação é a mesma indicação do teste de RT-PCR, né? Um teste diagnóstico de fase aguda. Então, é a mesmíssima indicação. Existe uma coisa que é muito sutil, mas aí é coisa de infectologista. Não sei se foi uma colega infectologista que perguntou. A gente tem uma coisa que chama Covid longa, assim, que é quando você não sabe se é um paciente que está só com carga viral remanescente, o paciente fica muito tempo com PCR positivo, e você quer saber se ele tem vírus mesmo. Muitas vezes, paciente imunossuprimido, que toma rituximab, paciente que você acha que tem uma dificuldade de clarear a infecção, e você quer saber se aquele RT-PCR é vírus mesmo ou é só resíduo, fragmento genético. Aí o antígeno diferencia isso. Mas essa é a exceção da exceção do uso do exame. O uso do exame é para diagnosticar a fase aguda de Covid, para saber se a pessoa está com Covid no momento. Certo. Outra, voltando para a amplificação isotérmica, ela perguntou se é menos específica que o RT-PCR tradicional, o convencional. Não, a especificidade é igual. Tá certo. E aí, uma que eu imaginei que fossem perguntar aqui, já tem duas. Eu até pedi para você comentar um pouco sobre anticorpos neutralizantes, né? Já que a gente está aproveitando para tirar as dúvidas, e existe esse teste agora, né? Mais disponível, né? E aí, um deles pergunta, né? Sobre os anticorpos, né? Se ele realmente serve como rastreio para ver se a eficácia da vacina, né? Para aferir essa eficácia. Não serve. Até agora, não serve. Esse exame não deve ser feito. Logo depois que eu sair daqui, eu vou pegar minha carta de demissão lá no RH do SEIB, né? Mandando não fazer exame. Não fazer. Eu não vou porque eu falo isso em várias palestras para fazer menos exame. Acho que a gente pede exame demais, a gente pede exame para muita coisa que não precisa, a gente faz um monte de exame inútil. A gente deve pedir o máximo de exames que ajudem o paciente e o mínimo de exames que a gente não sirva para nada. Então, até o momento, de novo, tem que falar que dia é hoje. Hoje, dia 19 de maio, que agora tem que fazer palestra assim, né? 19 de maio de 2021, não há indicação da realização de teste de anticorpos neutralizantes, nem para verificar a imunidade pós-doença, nem para verificar a imunidade pós-vacina. Isso pode mudar. Por quê? Por vários motivos. Primeiro motivo, os testes, a maioria dos testes de anticorpos neutralizantes não são testes de anticorpos neutralizantes de verdade. Eles são testes que se correlacionam com a produção de anticorpos neutralizantes. O teste verdadeiro, real, de anticorpo neutralizante, é um teste que se baseia em cultura viral. O laboratório é difícil, só dá para fazer em laboratório de nível de segurança alto e em instituição de pesquisa. Nenhum laboratório comercial, nenhum não, tem alguns que tem, mas assim, é um teste demorado, que dá para fazer, trabalhoso, que estão a fortuna, não dá. Esse teste sorológico,
que fala que é anticorpo neutralizante, é um teste que tem boa correlação com anticorpos neutralizantes nos estudos. Mas de verdade, ele não é, essencialmente. Mesmo que fosse, o que acontece? O desenvolvimento de anticorpos neutralizantes é uma das coisas, é um dos mecanismos de imunidade que a gente tem para a imunidade para o SARS-CoV-2. Então, o indivíduo que tem ausência de anticorpos neutralizantes, a gente não consegue jurar que ele não tem algum tipo de imunidade. Pode ser que ele tenha, mas ele vai ficar muito aflito e angustiado. O paciente que aparece com anticorpos neutralizantes, ninguém garante que eles vão durar para sempre, ou que a imunidade celular dele vai durar para sempre também. Então, eu acho que 2 motivos para não fazer esse teste é que os resultados não são confiáveis, no sentido de que um resultado negativo não significa que não funcionou a vacina, e um resultado positivo não significa que você está imunizado para sempre, que nunca mais vou pegar Covid. Segundo, não é nem o problema do teste em si, é o problema da interpretação. A segunda questão, que é uma questão, é o que faz com o resultado. Se você toma as 2 doses da vacina, faz um teste de anticorpo neutralizante, mesmo que o teste seja bom, aí dá negativo, não há hoje nenhuma indicação e nenhum estudo de segurança de tomar a 3ª dose, de tomar um tipo de vacina diferente. De novo, hoje, dia 19 de maio de 2021, ainda não há indicação de mudar de vacina, de tomar a 3ª dose, tomar a dose dobrada. Para hepatite B, a gente faz isso, né? Faz 3, 4, 6 da dose dobrada na pessoa que não soroconverte, mas para a Covid a gente não tem estudos de segurança e de eficácia sobre isso. Então, até esse momento, a gente não tem o que fazer quando dá negativo. E quando dá positivo, dá uma segurança, mas a gente não sabe até quando. A gente não sabe quanto tempo as vacinas vão durar. Até agora tem 7 meses, está indo bem as vacinas, mas não sei se vai ter que vacinar todo ano. Então, você vai ficar fazendo teste de anticorpo neutralizante todo mês, para ver se não caiu? Não faz sentido. Então, é um teste que realmente, na prática clínica hoje, para estudos, é perfeito. Pesquisa clínica, a gente precisa saber quem desenvolve, não, para a gente ter dado clínico. Agora, para pedir para o meu paciente, para eu fazer, não, eu não fiz. Só para ver. Eu tive Covid, tomei 2 doses de vacina, e não fiz teste de anticorpo neutralizante, eu trabalho no laboratório, podia fazer de graça o teste. Então, não tem indicação. Existe um parecer da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunizações, que está no site deles, onde eles deixam isso bem claro que não há indicação. Não, tá certo. Não concordo. Se bem que assim, né? Se lembrando do ano passado, quantas pessoas não coletaram anticorpos totais o tempo todo? Tinha gente que fazia mensal, né? Qual seria o intuito disso, né? O que não recomendávamos também. Também, daquela época digital, né? Abril de 2020. Esse discurso não tivemos que mudar, porque se você fizesse essa live nessa mesma época do ano passado, e tem uma pergunta assim, existe reinfecção? Eu falo, não tem. Pegou uma vez, está para sempre, está protegido, não precisa tomar vacina. Aí depois já vimos que não é bem assim. Então as coisas são mutáveis, as nossas certezas são transitórias. Elas são dinâmicas, né? Conforme a gente vai conhecendo um pouco mais, né? Tem outra aqui que é bem legal, do Dr. Marco Antônio, né? Qual seria o teste mais racional em termos de custo e benefício para IVAs, para diagnóstico de IVAs em adultos? O teste mais racional? O que seria? Então Marco Antônio, depende muito de qual é o paciente. Então, assim, é um paciente jovem, rígido, com quadro leve, nenhum. Não acho que precise fazer diagnóstico de IVAs. Não vai tratar, né? Você não vai internar, não vai tratar quadro leve. Não acho que precise fazer diagnóstico etiológico, que não vão no caso, que não vai desencadear a conduta. Acho que deve ser reservado a pacientes imunossuprimidos, a pacientes com insuficiência respiratória, a pacientes com quadros febris que não passam. E aí, geralmente, a gente começa pelos estudos imunocromatográficos, que são mais rápidos e baratos, né? Os testes rápidos, para influenza e vírus sincicial, para adultos e crianças, respectivamente. E aí a gente avança para testes mais moleculares mais avançados, conforme a necessidade do caso. Então, pacientes de consultório, ambulatorial, dificilmente vão precisar de um painel de vírus respiratórios. Para pacientes virados que são internados. Talvez, para um paciente que está febril no consultório, muito tempo, quer saber se é influenza, vale a pena você fazer um teste, um GeneXpert, que é um PCR rápido, ou um teste imunocromatográfico para influenza, para ficar com o diagnóstico de influenza e tranquilizar, fazer uma procalcitonina para saber que não é infecção bacteriana. Então, é muito caso a caso. Tem que ver se tem infecção de trato inferior ou não, paciente imunossuprimido ou não, grave ou não. Então, é difícil desenhar um fluxograma diagnóstico, porque cada paciente vai ter um fluxograma diferente. Tá certo. Outra, eles estão perguntando se, aí eu já não sei se é, bem, cobertura dos convênios para painel molecular.
A grande maioria não tem, a grande maioria não tem cobertura para os painéis moleculares. Varia muito do convênio, né? Então, alguns convênios têm acordos com os laboratórios diversos e têm coberturas em casos específicos, como, por exemplo, pacientes internados, pacientes que têm comorbidades, alguns mediante relatório, mas, no geral, esses exames não têm cobertura da saúde suplementar. Tá. E aí uma minha, na verdade, assim, você já pediu antígeno urinário na sua prática? Porque é algo que eu já tentei pedir algumas vezes e eu nunca consegui. Tudo bem que isso é uma coisa do infecto, né? Sim. Querer saber Não, mais. consegui pedir, assim. Consegui pedir. Poucas vezes, mas consegui. Às vezes em quadros quando tem quadros feitos de legionela, por exemplo, um quadro muito sistêmico, a gente pede. Uma E infecção o da muito grave. legionela, o da legionela funciona do mesmo jeito que o do pneumococo. Ele também persiste por mais tempo positivo na urina. Persiste. E legionela é um diagnóstico importante, né? Porque o diagnóstico, o tratamento é muito diferente de tudo que a gente faz. Legionela, você tem que tratar com macrolídeo. E aí, o que acontece? O sujeito está tomando, sei lá, ceftriaxone com azitromicina. 2 dias ele não melhora, ele vira meropenem. E aí perdeu a cobertura para legionela. Você estava tratando certo, o paciente não melhorou, porque a doença pode ser grave, ou você resolve tratar com outra droga, você vai tratar com amoxicilina com clavulanato, sem macrolídeo. Então, é um diagnóstico importante para a gente não sair do diagnóstico correto. Mesmo no pneumo, é importante, porque a gente sabe que ceftriaxone vai resolver a vida e a gente não escalona desnecessariamente, não vai dando vancomicina. Não, ainda mais porque pneumo você tem um certo delay, assim, né? O pessoal está muito acostumado, às vezes, de tratar muita coisa viral e ele realmente resolve rapidamente, né? E depois, quando você realmente está à frente de uma pneumonia bacteriana, aquilo ali leva um tempo para você melhorar, né? E o pessoal fica na ânsia de querer escalonar. O paciente não melhora no segundo dia, assim, o paciente pneumococo choca, faz cavitação, desde os pediátricos aos adultos. Pneumococo é um bicho horroroso, vai buraco no cérebro, pneumo é muito ruim. E, apesar de ser tratado com antibiótico simples, penicilina muitas vezes. Só que a angústia do paciente não melhorando acaba levando a descalonamento se você não tem diagnóstico etiológico. Confesso que, assim, raras vezes a gente acaba passando, né? Quando chega lá o paciente já está tão mexido e já não dá para pedir. Mas já pedi algumas vezes, não muitas, menos do que deveria, provavelmente. A gente não tem esse hábito, na verdade, né? O exame não pegou. Sabe que nos Estados Unidos muitos médicos tinham esses testes no consultório. Swab de Streptopiógenes. Eles tinham, swab de Strep, assim, né? Escandinavo tem muito, né? Teste de... Vai no banheiro ali, faz 10 ml de xixi, volta aqui e sai com o diagnóstico da pneumonia. Muito bom. Mas aí tem toda uma questão de remuneração, lá é diferente o modelo remuneratório. Ele consegue colocar isso na conta da consulta. Então mas é o exame que não pegou, uma pena. Não é. Tá bom, eu acho que por enquanto as perguntas foram essas. Acho que deu para fechar. Alexandre, queria agradecer muito, foi ótima a aula. Gostei e boa noite. Obrigada a participação de todos. Queria agradecer também ao convite, doutora Edson. Foi um convite, acho que chegamos quase a 100 pessoas aqui, né? As pessoas estão cansadas de live, assim, muita live, tem live de tudo o tempo todo, e é um assunto que não é algo tão palpitante, né? Diagnóstico laboratorial é algo bem de nicho, e ver 100 pessoas interessadas em exames diagnósticos é algo que chama atenção, dá esperança para a gente de que a gente faça menos tratamento empírico e mais tratamento guiado por diagnóstico, uma luz no fim do túnel. É verdade. Eu achei bem interessante sobre os vários aspectos, lógico, da parte assistencial, mas também da parte da questão de gestão, não é? Porque a gente pode fazer aí gestão com o uso racional aí da solicitação de exames e do uso racional de antimicrobianos aí, como o doutor Alexandre brilhantemente fez a sua palestra hoje, nos brindou com conhecimentos muito que a gente espera muito também, viu, doutor Alexandre, com relação às questões de Covid, né, dos anticorpos neutralizantes, que é a tônica aí de que muitos chegam aos nossos consultórios pedindo, né, esse exame, apesar de que os laboratórios hoje, principalmente, não estão exigindo essa solicitação médica, mas, enfim,
Eu acho que vale para a gente um grande aprendizado hoje. Eu acho que foi excelente a palestra. A moderação da doutora Luciana também, com suas intervenções, foram brilhantes. Eu agradeço aos dois colegas ilustres aí, infectologistas, pela palestra, né, em nome da nossa APM regional ali de Osasco, que teve essa noite brindada aí. Então, eu agradeço todos os participantes também nessa webinar, porque realmente, como o Dr. Alexandre disse, realmente é bem difícil manter a atenção e chamar, né, as pessoas hoje em dia pela grande quantidade de oferecimento de webinários e lives e etc. E tal, né? Agradeço ao Laboratório SEIB por essa parceria muito importante, que eu acredito, para a gente poder difundir conhecimentos como esse apresentado hoje pela doutora Luciana e o doutor Alexandre, na sua brilhante explanação. Em nome da Regional de Osasco, da Associação Médica aqui, eu me sinto muito lisonjeado pela palestra de vocês aí, doutora Alexandre, de intervenções aí de moderação da doutora Luciana. E, em meu nome, eu agradeço também todo o staff aí que proporcionou essa noite boa para a gente poder fazer essa discussão. Então, em meu nome, eu agradeço e boa noite a todos pela presença aqui na nossa webinar. Boa noite, obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau.